E o Los Angeles Galaxy recusou a primeira proposta do Cruzeiro por Gabriel Peck. A oferta cruzeirense, feita na semana passada, era de 8 milhões de dólares. Isso equivale a mais ou menos 41 milhões de reais. O Cruzeiro queria ficar com 100% dos direitos econômicos do meio atacante, que tem ótimos números na Major League Soccer. O LA Galaxy, respondeu que quer 12 milhões de dólares para que o negócio aconteça. Importante registrar que no início das conversas, algum tempo atrás, o Galaxy chegou a pretender 14 milhões de dólares. Atleta que havia sido comprado do Vasco por 10 milhões de dólares. A tendência é que o Cruzeiro responda a essa contraproposta do time americano com os mesmos 10 milhões de dólares ou 52 milhões de reais que o Galaxy havia gastado quando da compra do atleta. Existe a chance de o negócio avançar, mas a diferença hoje é relativamente alta. Vale contar ainda que o Bahia é outro que monitora de perto os passos do Gabriel Peck, ainda sem proposta. A saideira sobre o Cruzeiro, Arthur Jorge tem acompanhado de perto nos treinos da pré-temporada ou da intertemporada, como queiram, o meio-atacante Juan Gabriel, que é atleta das categorias de base, capitão e principal artilheiro do time sub-20. Ele é também o vice-artilheiro geral do Campeonato Brasileiro da categoria, mesmo jogando numa função um pouco mais distante da dos centroavantes. A gente tem, Rafa, uma arte aí sobre os pontas do Brasil e essas contratações aí dos clubes brasileiros nos pontas para a gente entender também onde poderia se encaixar o Gabriel Peck na questão de valor, né, na questão de mercado. Então, quanto esses clubes pagaram por contratações? Tá aí, ó. Com o destaque e desses clubes que fizeram investimento por pontas, sobre uma prateleira ali de elite. Flamengo e Palmeiras com valores astronômicos. O Palmeiras fez um investimento aí agressivo com o John Arias, 25 milhões de euros, o Paulinho, 18 milhões de euros, Facundo Torres, mais de 13 milhões de euros. O Flamengo buscou o Samuel Lino por 22 milhões de euros, Carrascal por mais de 12 milhões de euros. O Valor não vai comentar o Samuel Lino, não. Ele só deu uma olhadinha pra mim, de rabo de olho. Já disse mais do que 1000 palavras. Numa situação mais intermediária, Botafogo e Atlético Mineiro, investimentos aí por pontas, uma faixa entre 5 e 8 milhões de euros. O Botafogo fez uma movimentação aí expressiva com o Santi Rodrigues, mais de 14 milhões, o Montoro, quase 8 milhões de euros, o Nathan Fernandes, pouco mais de 7 milhões, o Savarino, pouco mais de 6 milhões de euros, Canóbio, por exemplo, 6 milhões de euros o investimento. No Atlético Mineiro, uma linha aí de Júnior Santos, quase 8 milhões de euros, Elaminda, 7 milhões. Tô com um negócio no lábio, desculpa. Agora, se a gente pegar ali com outros clubes também, olha, o Grêmio, Vasco, Bahia, já um custo-benefício. Eu tenho um carinho enorme pelo Júnior Santos. Mas tem história, né? Tem feitos aí. Agora, 5 milhões de euros mais ou menos. Filhote de jacaré chamando a mãe. Filhote de jacaré chamando a mãe na lagoa. Pode continuar, Léo, desculpa. Olha, Grêmio, Vasco e Bahia. O Vasco, o Inestrosa, pouco mais de 5 milhões de euros. O Andrés Gomes, 4 milhões e meio. O Bahia contratou o Sanabria por 5 milhões de euros. O Eric Pulga, 3 milhões. No Grêmio, o TT veio por 6,2 milhões de euros. E o Cristian Oliveira, pouco mais de 4 milhões de euros. Valores aí do Transfer Market e também em euros, todas essas cotações. Não dá para dizer que o Gabriel Peck nessa pedida aí estaria numa média, hein, Rafa? Mercado inflacionado, hein? O mercado tá inflacionado, 14 milhões de dólares eu acho um pouco exagerado do Cruzeiro pagar no Gabriel Peck, embora eu entenda o Galaxy. O Galaxy pagou 10 milhões de dólares em 2024, né, quando contratou o atleta, e não dá pra gente dizer que ele não se valorizou. Os números dele lá são muito bons, então eu entendo o lado do clube que detém os direitos do atleta pedir mais do que pagou, tentar lucrar, além do retorno técnico que teve, tentar lucrar financeiramente. Agora, o Cruzeiro não necessariamente precisa ir nessa onda, né? Eu acho que 10 está muito bem pago, embora eu entenda que os valores hoje são muito expressivos. Tem alguns desses aí que eu não pagaria jamais, desses que você mostrou, mas faz parte do mercado, né? E às vezes também quando você contrata o jogador, você tem uma expectativa e ele vem pro seu clube e não vira aquilo que você esperava, né? Então, tanto que os jogadores, eles valorizam e desvalorizam de uma temporada para outra, pode acontecer por conta de uma série de razões, mas não dá para dizer que tá muito fora da média, né, que a gente tem assistido. Não estaria fora de uma média.
E é uma posição também mais cara, né, Samuel? Você vai olhar para o mercado para contratar um ponta, talvez vai estar aí o maior investimento do Cruzeiro nessa janela? Talvez sim, né? O negócio eu vejo muita gente falando, o PEC não. Qual outro? Eu acho que 10 milhões no PEC, eu acho que tem grande chance de você ter um bom resultado, tendo o atleta com os números que ele teve na MLS e no Vasco. Agora, mais que isso para o PEC, eu já acho um pouco alto. Agora, a questão é o mercado. Quem você vai encontrar? A gente mais cedo estava falando aqui, o Arroio custou 8 milhões de euros por 50%. Sim. E ainda é uma incógnita, uma aposta, né? Uhum. Então, o mercado está muito maluco. Está muito maluco. Por isso a gente tem que tentar aproveitar sempre a base, porque hoje está todo mundo pagando muito caro em qualquer tipo de jogador. É loucura. E nesse momento a gente fala até de possibilidade de algumas saídas. É quase impossível também equilibrar um caixa, né, Valus? Você precisa reforçar e ao mesmo tempo a gente quer um time competitivo. Será que só uma saída do Kaique pode segurar aí as contratações da janela? Mas isso aí tem que ser pensado no início do ano, né, Léo? Assim, tipo, eu entendo o que você está falando. Durante o ano inteiro tem que ser programado ali, porque... Vamos colocar, a gente sabe que o Cruzeiro, ele caminha não com as próprias pernas, caminha muito com a família Lourenço, fazendo os aportes anuais e necessários para que o Cruzeiro continue trabalhando no azul. Dentro de um projeto esportivo, você tem que balancear, exemplo, se você faz um movimento de recusar a venda do Caio Jorge como o Cruzeiro recusou, que é muito louvável, tá? Eu vou completar a frase para que todos, mesmo que discordem, entendam o raciocínio que eu estou fazendo. Você mantém o Caio, nega uma proposta de 35, renova com Pereira, traz o Gerson. Mas se você vende 3, 4 jogadores pro seu time titular no meio do ano, pra mim, seu planejamento fez assim, ó. Não seguia uma linha, assim, lógica, repito, pelo menos pra mim. Então não tô dizendo que o Cruzeiro não possa vender mais ninguém, mas o Cruzeiro tem que ter, igual até nessa questão da proposta que pode chegar para o Otávio. 3 milhões, tem que vender. Gente, você tá falando do goleiro, que foi... que surgiu durante um problema muito grande no gol. Porque são 30 milhões a venda do Kaique. Peraí, as pessoas lá dentro é que sabem, tá? Eu já havia falado até antes da venda do Kaique, eu imaginava que o Cruzeiro fosse vender ainda na primeira janela. O que eu tô dizendo é assim, você tem que ter um equilíbrio. Se você faz 2 vendas de 30 milhões no meio do ano, ou até mais do que isso, cara, pra mim é uma assinatura de que você fez uma revisão no seu caixa e viu que de repente era para ter vendido na proposta de 35 milhões. É uma equação complicada, mas que o Cruzeiro tem pessoas lá diariamente trabalhando. Eu não sou contra vender, tá, pessoal? Vender é necessário. Mas você não pode também... você fala que quer manter o seu time esportivamente forte. Na segunda fase da Libertadores, nos 20 jogos restantes. Com certeza não vai ser vendendo 20%, 30% dos seus titulares que você vai conseguir. Mas traz outro. Qual garantia? A gente cruza os dedos, torce, reza para, por exemplo, o Rojas, que é um cara super experimentado e que viveu ótimas temporadas no Racing, vestir a camisa do Cruzeiro como se estivesse vestindo não a do Racing, mas a da seleção argentina. Mas não existe garantia, mesmo de um cara experimentado, de já se encaixar. O time pode melhorar. E deve melhorar com a entrada do Rojas. Mas entende que não é tão automático, às vezes, como as pessoas... Eu acho que as pessoas colocam com uma facilidade muito grande. Não vende fulano. Com esse dinheiro você vai lá e traz, tá? Você vai lá e traz. Mas e a adaptação? E se não acontecer... Mas isso tudo tem que ser medido lá dentro do clube, Léo. E o trabalho do departamento de futebol ainda, ele não me traz nenhuma convicção de que você vai vender, vai repor da melhor forma possível. Até pela enorme defasagem no primeiro semestre, Samuel. Sim. A gente termina o primeiro semestre com os caras, beleza, muito pelo que fez o Tite, sim, mas muito pelo que fez, pelo rápido fechamento, assim, de possibilidades naquela época do Spindle. Quando trouxe o Gerson, não iremos mais no mercado. O Gerson joga em quantas funções? Ele é goleiro, primeiro, segundo volante, atacante do lado esquerdo, atacante do lado direito, armador e atacante, sabe? Tudo ao mesmo tempo. Mesmo que não fossem investidos... tanto, ninguém tá falando que deviam ir ao mercado pagando 27, depois 17, não, mas faltou chegar mais gente até para composição de elenco. Sim. Né? Então a análise do primeiro semestre não foi boa. Eu também tô muito com o Samuel, assim, tô pagando para ver como é que vai ser o comportamento da diretoria de futebol nessa janela que é crucial
pro Cruzeiro, seja pra questão de fazer caixa, o quanto eles imaginam que precise o Cruzeiro fazer, mas também pro Cruzeiro continuar, a menos que se os objetivos mudarem, que isso seja dito ao torcedor. Justo. Olha, esse meio do ano, a gente vai querer disputar, mas a gente vai valorizar mais quem está aqui, pontualmente trazer, vamos precisar de fazer mais vendas. A gente concorda? Não, a gente vai ficar puto? Sim, mas pelo menos a gente vai estar lidando com a verdade, do que ficar nessa dúvida, que hoje paira uma enorme dúvida sobre mim. Tanto que eu tô colocando as minhas expectativas bem lá embaixo, com relação às chegadas na janela. Ah, não, é porque você tá pequenando o Cruzeiro? Não, é porque tô vendo os movimentos e eu acho que os movimentos são lentos. E são aquém do que o Cruzeiro precisaria para, de fato, ir com a fome, com a sede, para aquilo que ele tem em disputa no segundo semestre. Um abraço pra você, viu, Thiagão? Dia 4, hein? Dia 4 estaremos nessa. A Itatiaia sempre lado a lado do Cruzeirão mais lindo do mundo, Cruzeiro e Defensor, né? Defensor, se você também quiser, assim. É o time uruguaio. Me recordo, em 2014, lá estava fazendo a cobertura e vi um uruguaio baixinho, franzino, que era Arrascaeta. Depois brilhou com a camisa do Cruzeiro. Então vamos transmitir essa partida dia 4, às 4 horas da tarde, no Mineirão. Essa é a vida do Cruzeiro. Depois do dia 12 de julho, tem amistoso contra o Grêmio. Jogo em Brasília, no Mané Garrincha, às 5 horas da tarde. Thiagão, deixa eu embalar aqui um pacotão de notícias. Olha só, o Kaique, já na Itália, desembarcou no aeroporto de Milão e disse aos jornalistas que está feliz, que agora vai fazer exames médicos também, para fechar com Como. Ontem, o nosso Lucas Barbosa foi lá fazer também a despedida, né, do Kaique no aeroporto de Confins, ele falando desse objetivo que tinha de vestir a camisa de um time europeu e muita gratidão ao Cruzeiro. Espero que o Cruzeiro levante taças e ele vai estar acompanhando tudo porque é cruzeirense de coração. E aí, Thiago, no mercado, o que dá pra gente destacar? O Cruzeiro tá aguardando o Racing se mexer, porque o Racing quer o Lautaro. Todo mundo já tá dizendo isso na imprensa argentina, nós já trouxemos essa informação. E aí, Thiagão, nisso que entra o que eu falei no noticiário. O Cruzeiro quer o Sousa, o volante Sousa, que pode atuar também como zagueiro. Jogador que tem uma experiência legal, 28 anos, é um atleta que o Cruzeiro vem mapeando no mercado há bastante tempo. Quem sabe pode ser aí a jogada, né? Um quer o Lautaro, o Racing quer o Lautaro, Cruzeiro quer o Sousa. Será que poderia ter alguma coisa nesse sentido? E aí o Cruzeiro ainda fazendo um pagamento, colocando grana na negociação? A proposta, pelo menos a informação é que estava sendo preparada. Mas quem sabe isso pode acontecer para o Cruzeiro buscar mais um argentino e quem sabe do Racing, inclusive até o Gabriel Rojas já treinando aqui na Toca da Raposa, mas quem sabe o Sousa tornando realidade, hein, Thiagão? Tomara, viu, Pancieri? Deixa eu trazer o Ale Oliveira, essa função, o Ale, do volante, é prioridade? O que você pensa hoje do Cruzeiro? Eu acho que qualquer negócio que envolver o Lautaro, que o Cruzeiro conseguir colocar o Lautaro e trazer alguém pro lugar, já é lucro, viu, Ale? Você não tem a dúvida, né? O Lautaro, eu acho que ele veio num outro contexto, era um outro Cruzeiro, com outro investimento, outras perspectivas, outros objetivos, e realmente não vai deixar saudade. Agora, a função de primeiro volante, você só tem o Lucas Romero, que é excelente, que é excepcional, que é um dos principais jogadores dessa equipe, mas na ausência dele, o Cruzeiro tem sofrido, porque o Lucas Silva não é dessa posição, ele trabalha como segundo volante, o Mateuzinho também não, muito menos o Gerson, então existe essa carência, já que o Wallace não deu certo e está indo embora, então acho que seria muito importante o Cruzeiro trazer alguém que, na ausência do Lucas Romero, pudesse atuar e não precisasse fazer nenhum tipo de improviso, porque quando isso aconteceu, Thiagão, não deu certo não. O Cruzeiro pode ter a oportunidade de mercado, né, como disse o Pancieri, uma organização melhor de elenco, né, e aí fica bom pro time do Cruzeiro. Agora, eu quero falar pra você que tá rodando e precisa ficar bem também no trânsito, meu amigo. Olha, a PM tem condições especiais pra você. É isso mesmo, pra você rodar tranquilo, porque o trânsito de BH não é brincadeira. Na PM Brasil são 20 anos de história, mais de 300 mil associados protegidos. A PM, você conta com proteção completa, assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil, hein? Fechando sua proteção hoje, você ainda garante 50% de desconto na vistoria. Ligue 3333-1625 ou no WhatsApp 97150-9767. A PM Brasil, a escolha segura. Como é que fica a programação do Cruzeiro aí, Panci? Programação da semana, o Cruzeiro então fazendo a atividade hoje, já fechando, os jogadores estão almoçando aqui, serão liberados à tarde e amanhã segue a rotina de treinos. Detalhe, viu, Thiago? Não estão dormindo na Toca, estão sendo liberados, mas amanhã segue a rotina de atividades aqui na Toca da Raposa. O campo tá bom aqui pra você já fazer aquele gol, viu, Thiagão? Boa, valeu, obrigado, Cláudio Rezende. Eu quero falar pra você agora da pegada, hein? As melhores conquistas são aquelas que compartilhamos, calçados de qualidade pra acompanhar você em todo momento. Muito conforto, tecnologia exclusiva, estilo que combina com todas as ocasiões. Quando o caminho é longo, andar bem acompanhado faz a diferença. Pegada é a marca da conquista. É a Itatiaia aqui, direto de Miami. Agora arrumei uma sombra aqui, viu? Não aguentei não, vim pra uma sombra aqui, tá um pouquinho melhor, mas o calor é muito intenso nesse momento. 32 graus e acaba de chegar um alerta de qualidade do ar.
umidade muito baixa aqui em Miami. Então vamos fazer um intervalozinho rápido pra gente poder se hidratar, que não tá brinquedo calorão não, hein? Hoje tem o Brasil na Copa do Mundo e a Itatiaia tá aqui no clima do Mundial, levando tudo pra você já. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.